Fala galera, tudo bem? Meu nome é Juan, sou enfermeiro e professor e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o hipotireoidismo congênito. O hipotireoidismo congênito é uma doença onde acomete o feto ainda em situação intrauterina. O feto ainda está dentro do útero e ele já tem essa malformação em uma glândula. Ela é uma doença endócrina, que é uma malformação numa glândula chamada tireoide. A tireoide, ela se encontra aproximadamente aqui na face anterior do nosso pescoço e ela aparentemente parece uma borboletinha, tá? Comparada às outras glândulas do nosso corpo, ela é até grande, mas comparada ao nosso corpo por total, ela é até pequena. Então, essa tireoide, ela vai estar com uma malformação. Ou ela não existe, ou ela é muito pequena, muito rudimentar. Então, o que acontece? Eu vou botar uma imagem do lado aqui, para vocês verem como que é a tireoide. Então, o que acontece? A tireoide, ela tem uma função que é de extrema importância, que essa função é o seguinte: ela vai estar produzindo, ela vai estar secretando duas substâncias, que são dois hormônios, tá? Que são o hormônio T3 e o hormônio T4. Esses dois hormônios, eles possuem uma função extremamente importante no nosso corpo. Esses hormônios, eles servem para fazer a manutenção, tá, do metabolismo no nosso corpo. Então, eles controlam, eles ajudam a controlar, eles fazem a manutenção dos nossos batimentos cardíacos, eles fazem a manutenção dos nossos movimentos peristálticos, que são os movimentos que o nosso intestino faz para poder fazer com que o bolo fecal, saia, o sorete saia, pelo reto, para a gente poder defecar. Ele também, que é o motivo dessa aula, ele também é de extrema importância para o desenvolvimento psicomotor, tá? Movimento intelectual. Então, o que acontece? Quando existe essa malformação na tireoide, essas tiroxinas, que são a T3, vou sair um pouco aqui da frente para vocês poderem enxergar. Essas tiroxinas, que são a T3 e a T4, elas vão estar baixas na nossa corrente sanguínea e é necessário uma quantidade exata para que o nosso corpo funcione de maneira adequada. Então elas vão estar baixas. Então vou fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem legal como que funciona, A tireoide, ela vai estar com uma malformação congênita e ela produz essas toxinas T3 e T4. Legal. Existe uma glândula no nosso corpo, tá? Que é o hipotálamo. O hipotálamo, ele vai perceber que tem algo de errado no nosso corpo. Ele vai perceber que o T3 e o T4, que são tiroxinas, que são hormônios, de extrema importância para o nosso corpo, estão baixos no nosso sangue, está faltando, tem algo de errado. E aí, o que vai acontecer? O hipotálamo, ele vai produzir um hormônio, tá? Que se chama TIH, O hipotálamo vai produzir esse hormônio aqui, TIH. Ele vai produzir esse hormônio porque esse hormônio vai ser responsável para estar chegando lá em outra glândula, tá? Que é a hipófise, e a hipófise vai secretar outro hormônio, tá? Gente, qualquer dúvida coloca no comentário. A hipófise vai secretar um hormônio chamado FSH. Tá? E aí, o que vai acontecer? O FSH é ele que vai ser responsável por estar mandando uma informação lá para tireoide, falando assim, bora tireoide. O FSH é como se fosse um patrão. Ia falar para tireoide, bora tireoide, trabalha, para de morcegar. Isso aqui é como se fosse uma linha de produção. Trabalha, tireoide, para de morcegar. Aí a tireoide vai falar, eu tô cansada, patrão, eu tô doente, não tô conseguindo trabalhar, não tô morcegando nada porque eu tô doente. E é exatamente isso que acontece. A tireoide, ela está doente, então ela não consegue produzir bem. Ela não consegue produzir, cadê? O T3 e o T4 de forma adequada. E aí esse ciclo vai acontecer, Porque o que acontece? A hipófise entende que a tireoide, ela precisa trabalhar. Só que ela não entende que ela está defeituosa, E aí o que vai acontecer? Quando a mãe, vai estar levando a criança para fazer o teste do pezinho, essa doença aqui, ela vai ser diagnosticada no teste do pezinho. Então, caso a criança
tem essa malformação congênita na tireoide, o hormônio FSH ele vai estar super alto na corrente sanguínea, e é assim que a gente vai conseguir diagnosticar o hipotireoidismo congênito. Então vamos fazer um resumão para vocês entenderem melhor como funciona o hipotireoidismo congênito. A tireoide vai produzir T3 e T4, só que de forma ineficaz. O hipotálamo, vou botar aqui, ó, hipotálamo, tá? Que é outra glândula, vai perceber, né, que tem essa deficiência dessas duas tiroxinas. Aí o hipotálamo ele vai produzir o TIH. O TIH é um hormônio, então hormônios são mensageiros, tá? Ele vai mandar uma mensagem para a hipófise, tá? A hipófise é o patrão, é o gerente da loja. O TIH é o subgerente. E a tireoide é o empregado. Então, a tireoide trabalha, o hipotálamo, o subgerente, supervisiona, e a hipófise, o patrão, manda. Beleza? Então vamos lá. T3, T4 é o trabalho, a tireoide quem faz, né? O subgerente percebeu que a tireoide estava morcegando, não está trabalhando bem. O que vai acontecer? O hipotálamo, ele é o subgerente, ele vai mandar uma mensagem, que é o TIH, vai mandar essa mensagem pro patrão, que é a hipófise. A hipófise, né, sendo o patrão, vai falar, então vou dar uma bronca na tireoide para ela trabalhar. E aí, essa bronca é o seguinte, é o FSH, é outro hormônio produzido, tá, pela hipófise. E aí, ó, o FSH vai atuar diretamente na tireoide. Fala, poxa, tireoide, vamos lá, trabalha aí, a gente precisa produzir, né? Aí a tireoide vai falar, tô cansado, não tô conseguindo. Então é um ciclo. Isso acontece, né, algumas vezes, até que é diagnosticado no teste do pezinho. Agora eu vou falar para vocês sobre os sintomas, os sinais da criança que está sendo acometida por essa doença e quais são os efeitos colaterais, né, que muitas das vezes são irreversíveis. Eu trouxe os sintomas mais comuns, tá, do hipotireoidismo congênito. A criança ela vai apresentar icterícia. Para quem não sabe, icterícia é quando a criança ela apresenta a pele amarelada ou esverdeada, tá? E na esclerótica, na parte branca do olho, vai apresentar também essa coloração mais amarelada. Isso devido à queda da tiroxina T3 e T4, tá bom? Hipotonia muscular é quando a criança ela tem os músculos, né, do corpo, eles são flácidos, ela não tem essa força muscular, esse tônus muscular. A língua protusa. A língua protusa é quando a criança ela fica com a linguinha para fora, como se fosse um cachorrinho querendo beber água. Então, isso demonstra que a criança ela está cansada, né? E a criança que está com hipotireoidismo, ela vai apresentar sempre essa língua protusa, né? E aí a gente fecha a boquinha dela, bota a língua para dentro, daqui a pouco ela bota a língua para fora de novo. É muito comum também as criancinhas que já têm 2 meses, elas não sustentarem a cabecinha. Normalmente uma criança com 2 meses, ela já fica um pouquinho durinha, sustenta a cabecinha, né, já mama direitinho. A criança que tem hipotireoidismo congênito, não. Ela fica com a cabecinha molinha, né? Ela fica toda molinha, aí a mãe leva no pediatra e fala, doutor, mas meu neném só fica molinho. E aí o médico ele vai estar avaliando esses sintomas aqui, né? E já dá um prognóstico, né? Já dá um diagnóstico de um possível hipotireoidismo, né? Mas quem dá diagnóstico de hipotireoidismo é o exame, é o teste do pezinho, tá? O teste do pezinho é um exame obrigatório, ele é grátis no SUS e ele acontece em toda a nação brasileira, tá bom? Mas vamos lá, a criança pode apresentar também hérnia umbilical, né? Que o intestino, o que é hérnia umbilical na verdade? É quando o intestino ele acaba fazendo exercendo uma força de dentro para fora, e aí ele acaba tendo aquele abaulamento devido à musculatura abdominal fragilizada, não consegue segurar o intestino para dentro da cavidade abdominal, né? Essa musculatura fragilizada vai ficar abaulada devido a uma força exercida do intestino de dentro para fora, tá bom? Pele seca e descamada, a criança também pode apresentar
aquela descamação da pele, né? É muito comum isso acontecer. Retardo mental, é aí que está o problema, né? Porque o retardo mental, ele é irreversível. Então, quando a mãe ela não leva a criança para fazer os exames, teste do olhinho, teste do pezinho, aqui no teste do pezinho, né? E aí a criança tem um hipotireoidismo congênito e não tem um diagnóstico precoce, o que vai acontecer? Vai ter um retardo mental e ele é irreversível. A criança vai ter dificuldade em aprender as coisas, pode ter alguma dificuldade social, né? Pode ficar com autismo, esse tipo de coisa. Tá bom? Sono em excesso, a criança está sempre cansada, fica sempre com soninho, o tempo todo está dormindo. E também dificuldade na respiração, ainda mais quando ela vai mamar, não consegue mamar e respirar ao mesmo tempo, né? Então ela solta o peitinho, respira para depois voltar a mamar. O tratamento é uma reposição diária, oral, da tiroxina T4, né? Vai repor esse hormônio com a ideia de que a criança vai melhorar e vai ter seu desenvolvimento de forma fisiológica. E o teste para estar diagnosticando é o teste do pezinho. Galera, agradeço, peço que vocês, se gostarem do conteúdo, se identificarem com o canal, se inscreve no canal, tá? E dá um like, compartilha com os amigos. Show de bola, valeu!